Olá, seja bem-vindo a mais uma exploração focada. Hoje, o papo é sobre o negócio central na arquitetura Cisco ACI, os contratos. São eles que, basicamente, dizem quem pode falar com quem lá dentro. Exatamente, é a chave da segurança na ACI. Para guiar a nossa conversa, a gente está usando um guia técnico da própria Cisco, bem atualizado até a versão 6.0 da ACI. É um material Bem isso, né? bastante técnico, sim. Então, nosso objetivo aqui é destrinchar isso, entender como esses contratos funcionam, que opções a gente tem para configurar e por que eles são tão importantes para a segurança e para a comunicação na ACI. A ideia é deixar os conceitos bem claros. Perfeito. E olha, para começar, tem um ponto que eu acho fundamental. A ACI já nasce com uma filosofia diferente. É uma lista de permissões, um whitelist. O padrão é: ninguém fala com ninguém, silêncio total. Isso mesmo. Bloqueio total por padrão. E aí que entram os contratos. São eles que abrem as portas, que dão a permissão. Vamos ver como isso funciona na prática, então. Vamos lá. Essa filosofia de whitelist é a base de tudo mesmo. Um contrato, pensando de forma simples, é a política. Ele que define como diferentes grupos de endpoints, os EPGs, podem conversar. EPGs, certo. Isso. Sem um contrato ali dizendo explicitamente você pode falar com aquele, a comunicação unicast entre EPGs diferentes é bloqueada. Ponto. Claro, tem umas exceções, né? Sempre tem. Pois é, tipo um VRF configurado no modo não imposto, que a gente vai falar depois, ou EPGs que estão num tal de grupo preferencial. Mas a regra geral, o padrãozão, é bloqueio. E esses EPGs, os Endpoint Groups, o que eles agrupam exatamente? Servidores, VMs? Isso, qualquer coisa que precise de uma política de rede. Pode ser um servidor físico, uma máquina virtual, um container. A ACI agrupa esses endpoints em um EPG, baseado em como eles se conectam ou que características eles têm. Como assim? Bom, pode ser pela rede IP de onde vem o tráfego, isso é muito comum para conexões externas, o L3 Out, sabe? Ou pode ser pela interface física e a VLAN que ele usa, ou até pela rede VXLAN. E tem também a classificação mais granular, que a gente chama de microsegmentação, ou USEG. O SEG. Aí você pode usar o endereço IP, o MAC, ou até atributos que vêm lá do vCenter, tipo o nome da VM, uma tag específica, bem flexível. Entendi. E na comunicação, como a ACI organiza a direção? Tem aquela ideia de provedor e consumidor, certo? Exatamente. A comunicação tem um fluxo, né? Imagina um EPG web que precisa buscar dados numa API que está no EPG app. Clássico. Totalmente. O EPG Web é o consumidor do serviço da API. O EPG App é o provedor. O contrato vai definir que o consumidor web pode iniciar a conversa com o provedor app, digamos, na porta 443 HTTP. Ok. E aí vem uma coisa muito prática da ACI. Tem duas opções que geralmente vêm marcadas por padrão: aplicar ambas as direções e portas de filtro reverso. O que elas fazem? Elas já cuidam da resposta. Quando o web fala com o web precisa responder, certo? Com essas opções, a ACI automaticamente permite o tráfego de resposta do provedor de volta para o consumidor, naquela mesma conexão. Que beleza! Não precisa criar outra regra só para resposta. Exato. Simplifica demais. Você não precisa se preocupar em criar uma regra espelhada para o retorno. O padrão já resolve para a maioria dos casos TCP. Isso agiliza mesmo. E por dentro, como é a estrutura desse contrato? Quais são as pecinhas que montam ele? É uma hierarquia, pensa assim. No topo tem o contrato em si. Dentro dele, a gente define um ou mais sujeitos, os subjects. Sujeitos. Isso. Cada sujeito é tipo um contexto de comunicação, um conjunto de regras, e cada sujeito aponta para um ou mais filtros. E o filtro é onde está a regra mesmo. Perfeito. O filtro contém as entradas de filtro, que são as regras específicas, permite TCP na porta 80, nega UDP na porta 53, esse tipo de coisa, e lembrando daquelas opções padrão de aplicar nas duas direções, que geralmente são o que a gente quer. Certo, a estrutura está clara. Contrato, sujeito, filtro, entrada de filtro.
Agora, vamos começar a complicar um pouquinho. O que acontece quando esses EPGs, o consumidor e o provedor, moram dentro do mesmo VRF? Mesma instância de roteamento. Ótima pergunta. Esse é o cenário intra-VRF, super comum. Nesse caso, a política que a gente definiu no contrato, ela é, como dizer, traduzida e programada direto no hardware. No switch. Isso, no switch sleeve, onde os endpoints daqueles EPGs estão conectados. São as regras de zoneamento, que ficam numa memória especial bem rápida, o TQ. A ACI usa uns identificadores internos para isso funcionar. Tipo, Tem o ID de classe, o PC tag, que é único para cada EPG, e o escopo do VRF. Com isso, ela sabe exatamente onde e como aplicar a regra naquele hardware específico. Dá até para ver isso na linha de comando da folha, com o Show Zoning Rule. interessante. E aquelas regras implícitas que a gente sempre vê nas configs parecem importantes, né? São cruciais. Elas são, assim, a espinha dorsal do modelo whitelist. Garantem que, se você não permitiu nada explicitamente, tudo vai ser negado. Quais são as principais? Tem uma regra any-to-any deny com prioridade bem baixa, lá no começo, que serve como um bloqueio geral inicial. E lá no fim da fila de avaliação, tem uma regra VZN to VZN, que basicamente é classe 0 para classe 0, que nega qualquer coisa que não passou por um contrato permitindo antes. Entendi. É o se não permitiu, negue. Exato. Além dessas de negação, tem umas permissões implícitas que são vitais, tipo para ARP. Sem ARP, a comunicação IP básica nem funciona, né? Então, essas regras implícitas juntas garantem só passa o que foi liberado no contrato. E essa aplicação da política, essa checagem, onde ela acontece? Na folha de entrada de onde o tráfego está vindo ou na folha de saída mais perto do destino? Olha, depende um pouco. Para tráfego normal, IPG para IPG dentro do mesmo VRF, a política geralmente é aplicada na folha de entrada. Ou seja, do lado do consumidor. Isso se a CI já souber onde o destino está. E se não souber? Tipo, o primeiro pacote. Aí pode acontecer de ser aplicada na folha de saída, lá do lado do provedor, mas o mais comum é na entrada. Agora, quando a gente mistura um EPG interno com uma conexão externa, um L3 out EPG, mas ainda dentro do mesmo VRF, aí a coisa fica mais interessante. Depende de uma configuração lá no VRF. Qual configuração? Chama Direção de Imposição de Política de Controle. O padrão mais novo é entrada, ou ingress. Isso quer dizer que a política é checada na folha onde o EPG interno, o que não é de borda, está conectado. Certo. E se mudar para a saída, egress? Se mudar para a saída, a política é verificada lá na folha de borda, aquela conectada com o mundo externo. Tem cenários específicos que exigem usar a saída. Por exemplo, se você quer aplicar COS no tráfego do L3 out ou está integrando com SD Access. Ah, entendi. Tem casos que obrigam. Isso. E tem outros casos que recomendam o contrário, usar entrada. Por exemplo, Direct Server Return, ou conectividade entre sites ACI diferentes. Geralmente é por questão de eficiência ou para simplificar o fluxo. Entendido como funciona dentro do mesmo mundo VRF. Mas a realidade, né? Data center é complexo. Aplicações precisam falar atravessando esses limites de VRF, às vezes até entre times diferentes ou locatários, na ACI. Como os contratos lidam com isso? Ótimo ponto. Quando os EPGs estão em VRFs diferentes, mesmo que seja no mesmo locatário, no mesmo tenant, aí a gente entra no cenário inter-VRF. E aí? Primeiro requisito, o escopo do contrato tem que ser mais amplo. Tem que ser locatário ou global. Se for muito restrito, tipo perfil de aplicação, não vai rolar. Ok, escopo amplo. E o segundo? O segundo, e esse é crucial, é habilitar o vazamento de rotas, ou route leaking, entre os VRFs que precisam conversar. Vazamento de rotas. Por quê? Porque, por padrão, cada VRF é um mundo de roteamento isolado, né? Se o VRF A não sabe como chegar nas redes do VRF B, a comunicação não acontece. Falta rota. Então, a gente precisa ensinar de forma seletiva um VRF a alcançar as redes do outro. E quando faz isso? A gente marca subredes específicas lá no bridge domain do EPG provedor ou no EPG L3 out como compartilhadas entre VRFs.
Aí a mágica acontece. E onde a política é aplicada nesse caso? Inter-VRF. A regra geral é sempre no VRF do consumidor. Isso para tráfego EPG para EPG ou EPG para L3Out, quando o L3Out é o provedor. Agora, se o L3Out for o consumidor, aí a política é checada na folha de entrada da ACI. Tá, e se for ainda mais complexo? Comunicação entre locatários, entre tenants diferentes. A comunicação intertenant adiciona mais uma camada, a visibilidade do próprio contrato. O objeto do contrato precisa estar acessível para os dois locatários. Como assim acessível? Tem duas formas principais. A mais comum é definir o contrato lá no locatário especial Common. Tudo que está no Common é visível para todo mundo por padrão. Ah, o common. Isso. A alternativa é definir o contrato num locatário específico, geralmente o do provedor, e aí você precisa exportar ele explicitamente para o locatário consumidor. É uma configuração a mais. E claro, né? Comunicação intertenant quase sempre significa que também é inter-VRF. Então, tudo aquilo que a gente falou de escopo global e vazamento de rotas continua valendo aqui também. Talvez milhares de contratos individuais parece um pesadelo, né? A ACI oferece alguma forma de simplificar essa gestão? Felizmente, sim. A Cisco pensou nisso. Tem várias ferramentas para não deixar a gente maluco. A abordagem mais radical, digamos assim, é o modo não imposto, Unenforced Mode. Não imposto. E o que faz? É uma configuração por VRF. Você liga isso e pronto. Acabou a fiscalização de contrato naquele VRF. Tudo liberado lá dentro. Uau. Simples. Simples e economiza recurso de hardware, o TECAN. Mas a desvantagem é óbvia. Você perde toda a segmentação e qualquer política baseada em contrato naquele VRF. É um botão de libera geral. Usar com cuidado. Imagino. Qual a alternativa mais equilibrada? Normal. Você pode colocar alguns EPGs nesse grupo especial. E aí? Todos os EPGs que estão dentro do grupo preferencial podem se comunicar livremente entre si, sem precisar de contrato nenhum entre eles. Ah, interessante. Mas só entre eles. Só entre eles. Para falar com um EPG que está fora do grupo ou o contrário, aí ainda precisa de contrato. É uma forma de liberar a comunicação para um conjunto de EPGs que você confia, sabe? Mas atenção! Isso não necessariamente reduz muito o consumo de TECAN, porque a ACI cria umas regras implícitas de negação para controlar quem entra e sai do grupo. Entendi. O que mais? Outra ferramenta super poderosa para simplificar é o VIZANI. VIZANI. Parece um coringa. É exatamente isso. Pensa no VZN como um símbolo que representa todos os EPGs dentro de um VRF, incluindo os L3Outs daquele VRF. E para que serve? É perfeito para serviços compartilhados. Imagina um servidor DNS que todo mundo no VRF precisa acessar. Em vez de criar um contrato de cada EPG para o DNS... Cria um do VZN para o DNS. Ou melhor, do EPG do DNS, provedor, para o VZN, consumidor. Assim, você permite que todos no VRF acessem o DNS com uma única relação de contrato. Simplifica demais a configuração e economiza muito TCCAM. Genial, mas tem pegadinha. O cuidado é que, por ser um coringa, usar a VZN pode acabar abrindo mais permissões do que você queria, se não planejar direito. E ele tem umas limitações em cenários inter-VRF. Ele não pode ser provedor nesses casos. Bom saber. Próxima ferramenta. Temos a herança de contrato, Contract Inheritance. Funciona assim. Um EPG, digamos EPGB, pode ser configurado para herdar todas as relações de contrato de outro EPG, o EPGA, que seria o mestre. Herdar tudo? Como provedor e consumidor? Exatamente. Se o EPGA prover X e consome Y, o EPGB, ao herdar, também vai prover X e consumir Y, automaticamente. É muito útil para aplicar um conjunto padrão de políticas para vários EPGs parecidos, tipo todos os servidores Windows ou todos os servidores de um hack. Facilita muito a manutenção. Prático. Falta algum? Sim, os rótulos, os labels. Esses oferecem um controle mais fino dentro de um contrato já existente. Como assim? Mesmo que você tenha um contrato permitindo EPGA falar com EPGB, você pode adicionar rótulos ou labels. Pode ser nos próprios EPGs ou lá no sujeito do contrato.
E aí você configura para a comunicação só acontecer de fato se os rótulos combinarem. Ah, tipo uma segunda checagem. Exato. É uma forma de refinar a permissão daquele contrato sem ter que criar um monte de contratos novos mais específicos. Dá para exigir que todos os rótulos batam, ou pelo menos um, etc. Bem granular. Falamos bastante de controlar a comunicação entre os IPDs. Mas às vezes a gente precisa de algo ainda mais fino, né? Controlar o tráfego dentro do mesmo IPD. Dá para chegar nesse nível? Dá sim. Aí a gente entra no mundo da microsegmentação. A opção mais direta é o isolamento intra-EPG. Isolamento? É só um checkbox lá no EPG, marca ele e pronto. Os endpoints que estão dentro daquele mesmo EPG não conseguem mais conversar entre si. Bloqueio total entre eles. Para que serviria isso? Pense em VDI, desktops virtuais. Geralmente, uma VM de usuário não precisa falar diretamente com a VM do vizinho, né? O isolamento garante isso. A ACI usa umas técnicas por baixo, tipo PVLAN, para fazer isso acontecer. Entendi. E se o bloqueio total for demais? Quero permitir só algumas coisas dentro do EPG. Aí entra o contrato intra-EPG. Com ele, você pode aplicar filtros específicos, permitir ou negar protocolo X na porta Y para o tráfego que acontece entre os endpoints do mesmo EPG. É bem mais granular que o isolamento total. Ah, legal. Mas tem um detalhe. Quando você aplica um contrato intra-EPG, mesmo que seja só para permitir uma coisa, todo o resto do tráfego dentro daquele EPG passa a ser negado por padrão. É uma regra implícita que surge. Faz sentido. E para a classificação mais dinâmica, você mencionou o USEG antes. Isso, o USEG-EPG ou micro-EPG. Esse é poderoso. Ele permite que um endpoint seja classificado dinamicamente e movido do seu EPG base, que define a rede, o BD, para um USEG-EPG mais específico. Movido baseado em quê? Baseado em atributos. Pode ser o IP, o MAC, o nome da VM lá no vCenter, uma tag específica que o vCenter passou. A política de segurança daí é aplicada com base nesse user RPG. Dá uma segmentação super fina baseada em características do próprio endpoint. Bem flexível. Muito. Assim como o isolamento, o user EPG também pode usar PVLAN internamente, então tem que ficar atento se tiver switches no meio do caminho que não entendem PVLAN. Certo. E tem mais alguma novidade nessa área de microsegmentação? Tem sim. A evolução mais recente é o ISG, o Endpoint Security Group. Ele surgiu na CI 5.0 e precisa de hardware mais novo, folhas EX ou mais recentes. ISG. Qual a grande diferença dele? A grande sacada do ISG é que ele é uma zona de segurança desacoplada do Bridge Domain. Ele opera no nível do VRF todo. E o que isso significa na prática? Significa que você pode criar uma política de segurança e aplicá-la de forma consistente a endpoints que podem estar em redes diferentes, em VLANs diferentes, mas dentro do mesmo VRF. Facilitam muito a vida. Como ele classifica os endpoints? Usa seletores. Podem ser baseados em IP, em tags ACI, ou você pode até mapear EPGs inteiros para dentro de um ISG. Aí os contratos são definidos entre ISGs ou entre um L3 Out e um ISG. Interessante. Não tem contrato direto EPG-ESG. Não diretamente. Você usa o seletor de EPG para dizer endpoints deste EPG pertencem a este ISG, e a política rola entre ISGs. Por ser mais novo, ainda tem algumas limitações, sabe? Não integra com multisite ainda, não funciona com folhas antigas, mas aponta para um futuro bem interessante de políticas mais flexíveis. Nossa, quanta opção! Além dessas ferramentas principais para criar e simplificar, que outras configurações ou otimizações são importantes para a gente ficar de olho, para gerenciar e otimizar o uso desses contratos na ACI? Com certeza. Tem alguns ajustes finos e otimizações que fazem diferença. QoS, qualidade de serviço, por exemplo. QoS no contrato. Sim, você pode definir classes de QoS ou marcar pacotes com DSCP diretamente no contrato ou até no sujeito do contrato. Isso permite priorizar ou tratar de forma diferente o tráfego que passa por aquela regra específica.
e tem uma hierarquia clara se você configurar QoS em vários lugares. Sujeito ganha do contrato, que ganha do IPG. Útil. Que mais? Certos fluxos, o que complementa a filosofia de whitelist. É importante entender como a prioridade das regras de negação interage com as de permissão, especialmente em cenários mais complexos. E para troubleshooting? Aí entra a função de log. Você pode habilitar log em regras específicas do contrato, tanto de permissão quanto de negação. Ele registra os pacotes ou os fluxos que bateram naquela regra, essencial para investigar problemas. Mas tem alguma limitação? Tem. O log é limitado por taxa, para não sobrecarregar a CPU da folha, e os contadores baseados em log não são 100% precisos como os contadores de hardware. Só que os contadores de hardware que são exatos, geralmente são desabilitados se você usar a otimização de compressão de política. Ah, falando nisso, compressão de política. O que é? É uma otimização chave para economizar espaço no TSAM, especialmente nas folhas mais novas, XPlus, FXPlus. Ela consegue, por exemplo, usar uma única entrada no TSAM para regras que são bidirecionais e de volta, ou reutilizar a mesma entrada de filtro quando o mesmo contrato é aplicado entre vários pares de PGs. E o que precisa para ela funcionar? Precisa usar aquelas opções padrão de aplicar ambas direções e portas de filtro reverso. E a contrapartida é que você perde os contadores de hardware individuais para aquelas regras que foram compactadas. E só funciona para regras de permissão, não de negação ou redirecionamento. Entendi. Troca contadores por economia de tensão. Exatamente. Tem também uma opção de segurança extra em filtros TCP chamada Stateful. Stateful. Se você marca isso, a ACI passa a verificar se o flag ACK está presente no tráfego de resposta do provedor. Ajuda a mitigar alguns tipos de ataque como o SYN flood vindo do lado do provedor, mas Sempre tem um mas. é incompatível com a compressão bidirecional. Tem que escolher. Certo. E para fechar essa parte, como fica a hierarquia de prioridade de tudo isso? Qual regra ganha? Boa pergunta para resumir. A prioridade geral é mais ou menos assim. Contrato intra-EPG é o mais forte. Depois vem isolamento intra-EPG, contrato tabu, que é para negar especificamente. Aí sim os contratos normais, IPG para EPG. Depois vem VESANE, grupo preferencial. E por último as regras implícitas lá de baixo. E se tiver empate na prioridade? Geralmente, negação ganha de permissão. E entre permissão e redirecionamento para Service Graph, a regra com filtro mais específico, tipo definindo porta L4, costuma ganhar. Com toda essa complexidade, otimizações, prioridades, como a gente garante que essa solução de contratos vai funcionar bem em larga escala, sem virar um gargalo, sem consumir todo o hardware? Escalabilidade é, sem dúvida, uma preocupação central. A ACI tem mecanismos para ajudar. Nas folhas mais novas, EX para cima, tem os perfis de hardware, os Tile Profiles. Perfis de hardware. Isso. Permitem que você diga para a folha, olha, eu preciso de mais espaço para regras de contrato, Policy Cam, pode tirar um pouco de espaço da tabela MAC ou de rotas. Você realoca os blocos de recursos do hardware para favorecer o que é mais crítico para o seu ambiente. Mas precisa reiniciar a folha para isso? Precisa. É uma mudança na alocação física dos recursos. Entendi. O hardware mais novo ajuda por si só. Ajuda bastante. As folhas Cloud Scale EIX, FX e mais recentes já têm otimizações internas para lidar melhor com filtros complexos, como intervalos de portas L4, usando menos entradas de TCAM e implementam a compressão de política de forma mais eficiente. E na configuração, tem algo chave para a escala? Uma configuração crucial, especialmente se você usa muita virtualização com VMMs, é o imediatismo de resolução e implantação nos EPGs. A melhor prática é usar sob demanda, on demand, em vez de imediato, immediate. Por que sob demanda? Porque com sob demanda, a ACI só programa os recursos daquele EPG, o VRF, o BD, as políticas associadas, numa folha específica quando ela detecta que um endpoint daquele EPG realmente apareceu conectado ali. Se não tem nenhum endpoint daquele EPG na folha, ela não gasta recurso à toa programando política para ele.
economiza muito TICAM e memória. Faz todo sentido. Que outras recomendações gerais para escalar bem? Bom, algumas dicas. Se não precisar de política nenhuma no VRF, considere o modo não imposto. Para simplificar, use VZN, grupo preferencial ou os novos ESGs, em vez de criar milhares de contratos EPG para EPG individuais. Use sempre o escopo de contrato mais restrito que funcionar, evite global, se não for intertenant inter-VRF. Mais alguma? Mantenha a aplicação bidirecional ativa sempre que possível para habilitar compressão. Tente consolidar entradas de filtro. Use qualquer protocolo ou porta quando fizer sentido. Prefira sob demanda por imediatismo. E muito importante, monitore. Monitorar o quê? O uso dos recursos. Use o Capacity Dashboard lá no APC ou a ferramenta Policy Cam Analyzer no Nexus Dashboard. Elas mostram como o TCAM está sendo usado por folha, por locatário, quais contratos consomem mais, se tem regras não usadas. É essencial para entender onde otimizar. E, claro, sempre consulte o guia de escalabilidade verificada da sua versão da ACE para saber os limites testados pela Cisco. Acho que cobrimos bastante terreno, hein? Recapitulando o essencial aqui. A CI começa bloqueando tudo, é o whitelist. Contratos são a chave para liberar a comunicação. Exato, permissão explícita. Ferramentas como VZN, grupos preferenciais, herança, ajudam a simplificar a gestão disso tudo. Com certeza, evitam a explosão de contratos. A microsegmentação, com o isolamento, contrato entre EPG, uso EG e os novos ISSS, dá aquela granularidade fina dentro ou fora do EPG. Para segurança de detalhe. E as otimizações, como compressão, perfis de hardware e boas práticas, tipo usar sob demanda, são cruciais para fazer tudo isso funcionar bem em larga escala. Perfeito, é um conjunto de ferramentas poderoso, mas precisa ser usado com estratégia. Exato. E para a gente fechar, que pensamento final você deixaria? Algo para refletirmos. Talvez sobre essa evolução que os SDs representam, essa ideia de desvincular a política de segurança da topologia da rede, do bridge domain. Isso sugere uma mudança de paradigma, né? Como assim? Será que a gente está caminhando para um modelo onde a política de segurança realmente segue a aplicação? Ou o usuário, não importa onde ele esteja plugado na rede física? Um modelo que transcende as barreiras clássicas de VLANs e subredes? Uma política mais fluida. Exatamente, uma política que acompanha a carga de trabalho. Tecnologias como ESG parecem apontar nessa direção. É algo para a gente pensar em como isso pode remodelar a segmentação nos data centers do futuro. Um pensamento bem provocador para encerrar nossa conversa. Com isso, fechamos essa análise detalhada sobre contratos na Cisco ACI. Esperamos que tenha sido útil, que tenha clareado as ideias. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.